Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Que a bendita graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã, nós estamos na nossa sala, damos graças a Deus por este privilégio e hoje nós estamos começando a lição de número 12. Você seja muito bem-vindo. Como todas as demais lições, essa não será diferente, será uma lição importantíssima para nós. Vem falando sobre a cosmovisão bíblica, tá? E, queridos, nós estamos aqui na nossa sala, é claro, porque aqui a nossa visão é bíblica. A nossa visão é dentro das Escrituras Sagradas. Quer dizer, nós não estamos aqui para falar qualquer coisa da nossa mente, não é? Qualquer coisa do nosso pensamento, de forma nenhuma. Nós estamos na nossa sala todos os dias porque nós temos o nosso guia de estudo, né? E esse guia de estudo tem um assunto importante que nós passamos a semana toda, estudamos sobre esse assunto, tá? É por isso que nós, graças a Deus, aprendemos, porque nós estudamos um assunto, repetimos várias vezes, né? Estudamos o capítulo, o verso, o livro várias vezes e ali, queridos, pelo Espírito Santo de Deus, nós aprendemos. Né? Essa é a vontade de Deus, é que nós venhamos aprender cada vez mais. Bom, essa nossa lição, que já faz 3 meses que nós estamos estudando, é vida, morte e eternidade. Nós estamos chegando já ao final, tá? Nós estamos aí já na penúltima lição dessa temporada e já nós vamos começar uma nova lição com outro assunto, tá? Queridos, para vocês terem uma ideia, essa lição que nós estamos estudando, ela tem aí pelo menos 5 anos que ela está pronta. Sabia disso? Pois é. Então veja como Deus guia em todas as coisas, né? Essa lição já tem, em média, 5 anos que ela já está pronta, tá? E tem datas certas, né, para que ela seja lançada. E Deus é que está guiando, Deus é que está conduzindo, com certeza, tá? Você seja muito bem-vindo, né, à nossa comunidade, como alunos da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, né, a maior escola do mundo, tá? E você faz parte dessa escola. Nós estudamos todos os dias, né? Constantemente, queridos, nós vamos à Bíblia, pegamos ali o assunto e nós mastigamos esse assunto, né, até a gente compreender, até a gente entender. Essa é a visão bíblica, é a vontade de Deus. Por isso Jesus diz, examinai as Escrituras, tá? Muito bem, vamos orar e vamos aqui o estudo da nossa lição. Deus querido, nosso Pai Celestial, nós estamos hoje começando, Pai, uma nova lição. Pedimos mais uma vez, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito do Senhor permaneça conosco. Pedimos que os anjos do Senhor estejam nos cercando também, porque eles também nos ajudam no estudo da Tua Palavra. E nós o pedimos, ó Pai, que o Senhor abre o nosso coração, nos ajude a ser humildes para aceitar os Teus conselhos, para aceitar a visão bíblica como a regra de fé pela qual deve conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, o nosso verso de hoje, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma, o corpo de vocês
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Veja aqui, queridos, a visão do apóstolo Paulo com relação à segunda vinda de Jesus. O que Jesus vai vir fazer aqui quando ele voltar? Qual é o objetivo da segunda vinda de Jesus? Aqui deixa bem claro para nós que nesse pedido, nessa oração de Paulo, é que nós devemos, pela paz de Cristo Jesus, vivermos em uma vida de santidade, tá? Por quê? Porque, queridos, tanto o espírito, a alma e o corpo devem estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Aí você pergunta, mas nós temos uma alma separada, um espírito e um corpo? É exatamente, queridos, nisto que nós vamos por meio da palavra de Deus, entender. Tá? Por isso a preocupação do apóstolo São Paulo, queridos, porque Jesus não vai vir aqui buscar apenas um corpo apodrecido na terra, uma vez que a alma ou o espírito já está no céu, tá? Se não estiver no céu, está no inferno, se não estiver no inferno, está no purgatório, como nós estudamos em outras lições anteriores, que são crenças de muitas religiões e até mesmo religiões cristãs, religiões evangélicas, né? Tem aí conservado essa filosofia, ou seja, tem aí arrumado, emprestado essa filosofia que são aí, né, de religiões que realmente têm essa teoria da imortalidade da alma. Infelizmente, muitas religiões evangélicas têm aí fundamentado a sua crença em doutrinas como essas, né, que tem aí direcionado a forma, né, de seguimento de muitas religiões, principalmente no cristianismo e evangélicos, tá? Mas aqui Paulo está dizendo que Jesus não vai vir aqui, queridos, para buscar um corpo separado de um espírito e alma. Nós já estudamos na nossa lição, em lições anteriores, que nós somos uma alma. Nós não temos uma alma, nós não adquirimos uma alma, tá? Nós passamos a ser uma alma vivente quando fomos criados por Deus. Nós vimos, né, estudamos isso, claro, que ao Deus juntar o barro, né, e moldar o corpo humano, depois ele sopra na narina do homem, ou seja, o fôlego de vida ou o espírito, tá? Que no grego é a mesma coisa. E então o homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Então, queridos, corpo mais espírito ou sopro é igual uma alma vivente, tá? Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui que espírito, alma e corpo, né? Nosso corpo é uma alma. Então, queridos, diz ele que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Deixa aqui claro para nós, queridos, e cai por terra, tá, a crença da filosofia da imortalidade da alma. Por quê? Porque aqui tem que estar ligados um corpo, alma, tá, um corpo vivo e alma, com o espírito, que é o fogo de vida.
devem estar conservados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Se esse corpo, se essa alma ou espírito foi para o céu, qual a importância de Jesus vir aqui nessa terra fazer o quê? Buscar o quê? Você entendeu muito bem? Pois é. Queridos, quando Cristo Jesus voltar, bem próximo à sua segunda vinda, esse mundo estará dividido em dois grupos. Dois grandes grupos, tá? Duas grandes globalizações. Dois grandes grupos, tá? Um desses, queridos, estão voltados totalmente à adoração ao paganismo, tá? A adoração à besta. Nós encontramos em Apocalipse 3, que uma besta que emerge da terra, aliás, emerge do mar, tá? Essa besta, que num contexto profético quer dizer um poder, um reino, tá? Ela está sendo adorada. Adorada por quem? Por todos aqueles que rejeitou a verdadeira adoração, rejeitou a Cristo Jesus, rejeitou o sacrifício de Cristo e decidiu adorar a besta, adorar um poder, adorar um sistema, tá? Então, queridos, esse grande grupo globalizado, que será no mundo inteiro, estarão adorando. Adorando o quê? Adorando da seguinte forma, queridos. Adorando a filosofia, tá? Da imortalidade da alma. Será pregado por todo mundo, principalmente, tá? Principalmente pela besta, tá? Por esse sistema religioso que aceita a imortalidade da alma, que aceita ser adorado, tá? Que mudou os tempos e a lei, tá? Que blasfêmia contra Deus, se levanta contra tudo que se chama de Deus e a forma de adorar a Deus, trazendo a adoração de Deus para a adoração a si mesmo, tá? Então, diz a palavra de Deus que esse poderio, esse sistema religioso, esta besta, que simboliza um sistema com muito poder, tá? Ela estará sendo adorada. Por quê? Porque todos aqueles que rejeitou a palavra de Deus automaticamente estão adorando esse sistema. Ok? Enquanto, por outro lado, tem um outro grande grupo também, que estarão pregando o Evangelho eterno. Qual que é o Evangelho eterno? O Evangelho ensinado pela palavra de Deus. O Evangelho ensinado por Cristo Jesus, o Evangelho pregado por Jesus, tá? Um Evangelho, queridos, completo, e não um Evangelho manco, não um Evangelho que eu aceito uma parte da Bíblia e a outra não, que eu aceito alguns versos e outros que não é do meu interesse, então para mim não vale a pena, eu não aceito, tá? Então, queridos, esse grande grupo estará pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que conduz à vida eterna, o Evangelho, queridos, sabe que Cristo Jesus e os seus apóstolos, seguindo, pregou este Evangelho, o Evangelho do Reino dos Céus, tá? Um Evangelho que chama todos a adorar a Deus, que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas.
tá? Queridos, esse grupo também estará pregando que chegou a hora do seu juiz, tá? Que precisamos temer a Deus, respeitar a Deus, tá? Precisamos, queridos, aprender a verdadeira forma de adoração a esse Deus, tá? Então, quando prestes a segunda vinda do Senhor Jesus, estará o mundo dividido nesses dois grupos. Um estará adorando a besta e outro estará pregando, ensinando o Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo Jesus, tá? E queridos, se alguém está pregando que o corpo não é importante, que o corpo é apenas uma matéria que vai apodrecer, que vai ser sepultado e vai acabar, o importante é cuidar da alma, Deus só quer o coração. Eu quero dizer para você que este Evangelho e esse ensinador, esse professor, esse pregador não é de Deus, nem o Evangelho pregado e nem tampouco o professor que está pregando, o pregador que está pregando esta mensagem. Não vem de Deus. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho completo, é um Evangelho eterno, é o Evangelho que conduz ao reino dos céus, é o Evangelho que nos ensina a verdadeira forma como nós precisamos adorar a Deus. O nosso corpo, queridos, é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, tá? O Espírito ou sopro que nós temos, que veio de Deus, foi Ele que soprou no nosso nariz e passamos a ser uma alma vivente, queridos. Nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, tá? Porque nós somos uma alma vivente, criada à imagem e à semelhança de Deus, tá? Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós falamos, tá? Com aquilo que nós ouvimos. Precisamos tomar muito cuidado, queridos, com relação, né, ao descanso que o nosso corpo necessita, tá? Que é o dormir, ter um momento muito bem cuidado para descansar o nosso corpo, tá? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Deus habita no nosso corpo. É por isso que Paulo está dizendo, queridos, que o corpo, tá? O espírito e a alma precisa estar verdadeiramente bem cuidado, tá? Porque não há separação um do outro, não existe, tá? Nós fomos criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, Ele soprou e nós passamos a ser uma alma vivente, tá? Então, por isso, queridos, vale a pena você pensar o quanto você é importante para Deus, quanto o seu corpo é importante para Deus. Deus quer muito bem a você, Deus cuida muito bem de você, tá? Não pense que o nosso corpo é algo imprestável, a alma que é importante, não. Tá? Então, meus amados, que realmente o Espírito de Deus possa nos ajudar a viver uma vida de santidade, cuidando bem da nossa vida que pertence a Deus e não a nós. Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você continue sendo esta pessoa estudiosa da palavra de Deus, aprendendo cada vez mais o quanto Jesus ama a você de tal maneira que Ele deu a sua vida, entregou a sua vida, morreu por você, morreu por mim, morreu por todos nós. Então tá, nós estamos aí no comecinho desta nova lição, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, e eu quero dizer para você que esta lição é uma lição, como as outras, fantástica, que nós precisamos aprender porque é muito importante, tá bom?